Suzano, você é um tremendo imbecil, sabia? Você não entende de nada e se acha o bonzão. É verdade, você tá certo. Bolsonaro nunca quis dar um golpe. Nem queriam matar o Lula. É tudo narrativo. Olha só, dá uma olhada nesse vídeo que eu gravei lá em dezembro de 2022. Olha, eu fiquei sabendo ontem que no dia 27 de dezembro o Lula vai morrer. Um fanático, né, que é fã de Bolsonaro, né, fanático bolsonarista, me disse isso. Então resolvi fazer esse vídeo aqui porque vocês que estão aí, que não entendem quais são os elementos necessários para que, seja lá como você chame, de ato golpista, ato antidemocrático, não sei, você pode chamar como você quiser, nessa tomada de poder que dizem que emana do povo, mas o povo tem que estar aliado a alguns elementos e que Bolsonaro não tem. Por isso ele não tem força para ir além. Muito provavelmente o que vai acontecer depois de janeiro é Bolsonaro encarar a legislação e toda a energia negativa que vai se voltar contra ele. Independente do Lula morrer ou não, é necessário que alguns elementos estejam nesse balaio, né, para que haja uma convergência na direção desses atos realmente serem bem-sucedidos. Primeiro, o Tribunal Superior de Justiça tem que estar na mão do presidente, ou pelo menos do lado do presidente, como aconteceu lá na Venezuela, isso não está acontecendo. A Câmara dos Deputados e o Senado, ele tem que ter a maioria absoluta de pessoas, né, apoiando também esses atos golpistas. E, por outro lado, os empresários, né, ele tem bastante empresário do lado dele, mas a grande maioria dos empresários, daqueles que têm dinheiro mesmo, daqueles que não aparecem, que ficam só por trás das câmeras, são esses empresários que estão também apoiando esse governo democrático. E por isso, independente do Lula morrer ou não no dia 27 de dezembro, ou seja lá a data que Deus escolher para ele morrer, esses atos que estão acontecendo hoje não vão para frente. Não se preocupe. Ah, isso foi um golpe de sorte. Você não tinha como prever isso de maneira nenhuma. Tá bom, eu vou te contar a verdade. É uma trapacinha que eu faço. Eu tenho aqui algumas coisinhas, olha, que me ajudam a prever o futuro. Olha só, aqui, ó, são várias, tá vendo? E quando você utiliza esse tipo de instrumento, fica cada vez mais fácil fazer uma previsão. Quer ver? Eu vou falar o que vai acontecer com o governo Trump no futuro. Ele vai fracassar com certeza, não tem como ir na frente. Ele pode até chegar ao final desse mandato, mas na próxima eleição vão chutar eles de lá. Sai daqui, ô pilantragem! Mas como é que você pode saber isso, Suzano? Não é possível prever uma coisa dessa. É simples, meu irmão. Você tem que entender o que é necessário para um negócio qualquer ser bem sucedido nos dias de hoje. E se ele não tiver enquadrado em alguns critérios, meu irmão, vai dar com os burros na água com certeza. Agora, se você quiser saber que critérios são esses, eu tenho aqui uma bola de cristal para você, olha. Clica no link da bio que você vai entender melhor. E aí, quem sabe, você não começa a prever o futuro também. Tô falando sério. Ora, mas o Mercado Livre é um site de leilões. A carreira pública do Sérgio Moro chegou ao fim. A cassação que se aproxima agora para quinta-feira foi definida pelo Alexandre de Moraes porque o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná estava tentando dar barrigada no processo. Não há possibilidade do Moro escapulir porque já existem provas e o Ministério Público pediu a cassação do Moro por abuso do poder econômico durante a eleição e também por Caixa 2. Depois de cassado, o Moro já pode responder por processos como, por exemplo, o uso do Tony Garcia para chantagear autoridades e até mesmo o esquema lá que foi denunciado pelo Tacla Duran, em que o Moro estaria vendendo sentenças na Lava Jato.
Caguei pra prisão. Temos o Bolsonaro falando que cagou para o pedido de prisão, mas também disse ao mesmo tempo que pretende fugir do Brasil, né? Tem que saber qual que é a versão do Bolsonaro, a verdadeira. Se é o Bolsonaro frouxo ou se é esse Bolsonaro que coloca o pau na mesa. Mas eu poderia continuar vendo o meu país se deteriorar. Um país onde se rouba a esperança do seu povo o tempo todo. Vamos prender o Bolsonaro. Caguei pra prisão. Cagou mesmo. É um cagão. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é um cagão. Eu não duvido que ele tenha se cagado de fato quando saiu a denúncia da PGR. E vai cagar muito ainda. Quando o Bolsonaro for preso, tem que ser com fralda geriátrica, que ele vai se cagar todinho. E cagar na prisão, Bolsonaro, eu indico que seja como você recomendou daquela vez. Caga um dia sim, um dia não. Toma cuidado pra cagar na prisão também, pra se descuidar com quem vem atrás, né? Porque no mesmo buraco que sai, entra, Bolsonaro. O presidente bolsonarista da Argentina endoidou de vez. Agora tá falando que vai colocar um muro na fronteira da Argentina com o Brasil. Aí você me pergunta assim, pô Pedro, mas pra que o muro? É porque o Brasil tá muito ruim, os brasileiros estão fugindo pra lá? Não. É justamente o contrário. O Milei simplesmente quebrou a Argentina e agora ele quer conter o fluxo desses argentinos que estão mudando para o Brasil em busca de uma vida melhor. Só para vocês terem ideia, 52,9% da população inteira está na pobreza por conta do Milei. A situação tá tão crítica, gente, que tem até fila que ocupa 20 quarteirões só para poder pegar um prato de comida. A verdade, gente, é que o Milei pouco se importa com as pessoas passando fome. Tanto que nessa semana ele passou um projeto que vai reduzir impostos para carro de luxo e elétricos, enquanto seu povo está literalmente fazendo fila para poder comer. Falando bem a verdade, gente, hoje nós estamos falando sobre a Argentina, mas amanhã esse cenário pode muito bem ser no Brasil. Compartilhe ao máximo esse vídeo para todo mundo lembrar muito bem o que um governo bolsonarista de extrema direita faz com o nosso país. Eu concordo com o presidente Bolsonaro. Acaba com essa lei da ficha limpa. É engraçado de ver. Lá no passado, eles defendiam a lei da ficha limpa, que o Lula não podia ser presidente. Aí passa o tempo. Quando o Bolsonaro pode ficar fora de um pleito eleitoral, eles mudam o entendimento sobre isso. A Ana Paula do Vôlei falou o seguinte, que nos Estados Unidos não tem o dispositivo e é muito melhor, porque tudo nos Estados Unidos é muito melhor, né? Claro. Mas ela, em 2019, falava o seguinte, eu entendi errado ou o decano acabou de dizer que a lei da ficha limpa é inconstitucional? Ei, STF, não basta querer soltar o bandido de estimação, vai forçar a barra para a bandidagem continuar se candidatando. E agora, ela fala o seguinte... Eu acho que isso não tem que existir como é aqui nos Estados Unidos, porque se existisse a lei da ficha limpa aqui, o presidente Donald Trump não poderia ter concorrido à presidência mais uma vez. A lógica deles é o seguinte, Bolsonaro é a favor da lei da ficha limpa, também sou. Bolsonaro é contra, também sou. Também. Muda conforme a necessidade do momento, né? E a pessoa na cara dura começa a defender corrupção. É por isso que o Brasil é o maior produtor mundial de carne e o preço não baixa. Eu vi os bolsonaristas aqui atacando ontem o programa Cozinhas Solidárias e pedindo uma CPI. Um programa que tem 2.700 cozinhas abertas no Brasil e serve 14 milhões de refeições por ano. Aí eles querem acabar com o programa e pedir CPI. Tá bom, eu topo CPI. Desde que eles topem uma CPI das corporações do agronegócio que recebem 82 bilhões de isenções fiscais e exportam a produção em vez de botar no mercado nacional. É por isso que o Brasil é o maior produtor mundial de carne e o preço não baixa. Mas eles não topam, porque eles estão ligados a esses interesses até o pescoço. Turma é valentona para atacar a cozinha solidária. Agora, para combater a fome no Brasil, não. Até porque no governo deles, a marca foi a fila do osso. É a bancada da fila do osso. É a turma da fome. Não dá para acreditar que o governo federal escolheu enfraquecer o agricultor que produz em grande escala, gera empregos e sustenta a economia brasileira, ao invés de apoiar a nossa agricultura. Isso porque manteve somente investimentos para a agricultura familiar. Quando o governo federal faz distinção na agricultura brasileira, ele age demonstrando que para ele somente é importante a agricultura familiar. Para o médio e o grande produtor rural, o governo suspendeu o Plano Safra, suspendeu investimentos de custeio para o médio e o grande produtor, que produz em grande escala para colocar comida na mesa de todos nós brasileiros. Com isso, vai haver redução da produtividade e da nossa competitividade. Sem crédito, os produtores vão ter que reduzir investimentos em tecnologia e insumos, afetando toda a produção.
O impacto econômico disso é que o agro movimenta uma cadeia de fornecedores, transportes, indústrias. Sem financiamento, há risco de demissões e menor arrecadação de impostos. Com menos investimentos, vai haver redução da capacidade de competir no mercado internacional, prejudicando também a balança comercial. Favorecer apenas a agricultura familiar vai gerar desequilíbrio, afetando o abastecimento e a estabilidade do setor. E todos nós brasileiros é que vamos pagar a conta lá no supermercado na hora de comprar os alimentos. Vamos falar do Plano Safra. Lulinha malvadão cortou o financiamento do Banco Safra, né? Aquele dinheiro público despejado em agronegócio que financia golpe. É isso mesmo, meus amores. Imaginem só, Lulinha achou uma vingança perfeita ou não? Pois eu vou te contar agora o que está por trás deste lenga-lenga, esse chororô aí que só está acontecendo porque agora a água bateu na busanfa, né? Linda, rainha egípcia. Agora ela está preocupada. O fato aconteceu que neste governo Lula nunca houve tanto financiamento público dos agropecuaristas como neste governo. Olha só, foram bilhões o ano passado e bilhões este ano estão sendo utilizados do ano passado. Sabe por quê? Porque o Congresso Nacional resolveu não votar o orçamento de 2025. Isso mesmo, eles barraram a votação do orçamento para 2025. E sabe por quê? Por causa do Flávio Dino. Você sabe o que o Flávio Dino está fazendo, Cremosa? Ele barrou as emendas PIX, as emendas parlamentares, e já achou rombos estratosféricos, como eu já falei aqui, envolvendo, por exemplo, Pastor Gilmar e Maranhãozinho lá na Bahia. Teve um outro no Sul, que não me lembro o nome, que desviou dinheiro de um hospital. Milhões de um hospital que deveria atender a população brasileira foi para o bolso desses bandidos. E eles estão se acobertando. Eles não estão querendo deixar passar esta medida que o Flávio Dino tomou inteligentemente para proteger o dinheiro do cidadão brasileiro, que é simplesmente eles mostrarem onde o dinheiro está sendo utilizado. E eles não querem mostrar, porque sim, há muita grana sendo desviada do bolso da população brasileira e fazendo birrinha. Os parlamentares não quiseram votar o orçamento de 2025, que está parado lá no Congresso Nacional, chantageando o governo Lula, que tem que chamar o Flávio Dino de tempos em tempos e pedir para o Flávio Dino parar as investigações para que eles possam aprovar o orçamento de 2025. É chantagem em cima de chantagem, o descaramento de não quererem que o Flávio Dino saiba para onde o dinheiro da população brasileira está indo. São bilhões, gente, não é pouco dinheiro, porque tudo que se aprova no Congresso Nacional é a base de chantagem, é a base do toma lá, dá cá. Se não der dinheiro para esses vagabundos, eles não votam absolutamente nada que é necessário para o povo brasileiro ter o mínimo de condições. Comida no prato. Os mesmos que votaram contra a isenção de 45 alimentos da cesta básica. Uma covardia imensa com o povo brasileiro e que agora também estão chantageando o governo para não votarem a isenção para quem ganha até R$5.000. É a mesma bancada, a bancada do Partido do Lixão, a bancada da excremento direita. E se nós não aprendermos a votar em 2026, esquece. Governo nenhum vai fazer milagre neste país. E o que nós não aguentamos mais é sermos chantageados. E por isso eu peço para que você assine a minha petição, que está no link da bio ou na descrição deste canal, pelo fim dos privilégios políticos de militares e também do judiciário, que nós pagamos absurdos de penduricalhos, salários que chegam a mais de R$1 milhão
para essa gente atentar contra nós todos os dias. E eu quero estar lá, porque com a força do povo brasileiro a gente tem que acabar com essa farra do dinheiro público. E nós já temos o Dino grandão e sem medo, peitando o Congresso Nacional, encarando os fascistas de frente, mas nós não podemos vencer essa luta, infelizmente, porque eles são a absoluta maioria, 375 deputados da excremento-direita estão neste momento atentando contra o agronegócio, que é o maior plano safra da história do Brasil, do governo Lula, mais a isenção de impostos da Lei Candir, para que estes fascistas joguem comida fora, porque não querem vender comida mais barata e exportem para o exterior tudo o que produzem, além de financiarem um golpe de Estado. É com este tipo de gente que nós estamos lidando. Vamos votar pela esquerda. A saída é sempre pela esquerda. 2026 é logo ali. Assinem a petição, não esqueçam, ou está na descrição do vídeo ou no link da bio. E se puderem contribuir e fortalecer este trabalho, eu agradeço de todo o coração. Vamos enfrentar esta gente. Babei. Pode pôr a tornozeleira eletrônica no inelegível, para que ele não tente escapar. E outra, põe mais uns 10 camburões em volta de sua casa, para que ele não tente nenhuma fuga. Vamos entupir as cadeias de bandidos. É isso aí. Entupir. Tá ruim, é só não fazer besteira. Nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Ora, se na hora que o juiz for julgar, chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram. Portanto, é apenas o indiciamento. O processo agora vai para a Suprema Corte e eles terão todo o direito de se defender.